Tudo bem, gente? Marcos André, oncologista e editor do Oncopédia. Esse é um vídeo que guarda uma relação direta com um post feito hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020, feito lá no Instagram do Oncopédia. E esse artigo foi um artigo importantíssimo do Dr. Charles Rudin e o Álvaro Villalonga, ambos do Memorial Sloan Kettering, local onde eu tive a honra e o prazer de fazer parte da minha formação como oncologista, um centro reconhecidamente referência na oncologia translacional, e esse foi um trabalho que mostrou toda a plasticidade da célula tumoral do ponto de vista histológico. Então trouxe informações para a gente de como que os tumores têm a capacidade de transformar a sua histologia de uma histologia, por exemplo, de um adenocarcinoma para uma histologia neuroendócrina. Isso se deve muito em função da pressão seletiva do sistema imune, da hipóxia, da quimio, da imuno, da terapia-alvo em cima do tumor, fazendo ligar ou desligar genes específicos e importantíssimos para que ocorra essa mudança. Então, uma das marcas registradas dessa mudança é a ativação de genes que fazem com que exista uma transição, uma migração de um fenótipo epitelial para um fenótipo mesenquimal, né? Caracterizando aí a nova histologia, um novo fenótipo neuroendócrino. Isso é chamado de epithelial to mesenchymal transition. E ele tem uma relação fortíssima com a desativação, com o desligamento de um gene chamado ecaderina, que é o mesmo gene relacionado a uma síndrome genética muito forte em câncer de estômago chamado CDH1. Então, a ecaderina é importantíssima para a adesão celular, e quando você desliga essa ecaderina, favorece a migração e a invasão. Então, esse é um passo crucial no chamado EMT, Epithelial to Mesenchymal Transition. Ao passo que, no momento que acontece a invasão e chega no tecido metastático, acontece o oposto. É feito a migração de mesenquimal para epitelial. Então, é o chamado EMT, né? Mesenchymal to Epithelial Transition. E você vê que isso acontece de uma forma muito dinâmica e a depender do sítio onde ele se encontra. Teve um autor chamado Wayne Groove. Esse autor, junto com seus colegas colaboradores, eles fizeram a inoculação de células de câncer de mama, de pulmão e de melanoma em modelos experimentais e inoculação no cérebro, na corrente sanguínea, nas artérias que levam para o cérebro desse modelo animal, e viu depois, rebiopsiando, que essas células que estavam dentro do sistema nervoso central tinham adquirido expressão gênica de genes próprios de células do sistema nervoso central. No momento que eles tiraram esse tumor de dentro do sistema nervoso central desses modelos animais e reanalisaram, tiraram e colocaram em outro tecido, esses genes foram desligados, eles voltaram a ser o que era, eles perderam essa expressão de genes típicos do sistema nervoso central, mostrando aí toda a plasticidade gênica de se adaptar ao ambiente e até modificar fenótipo histológico. Olha que interessante. Então, quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente vê que algo próximo aí de 20% dos cânceres de próstata do tipo adenocarcinoma que progridem ao bloqueio androgênico, drogas como a biraterona, progridem muitas vezes por perda do receptor, mas também por transformação histológica para uma histologia neuroendócrina. No momento que o câncer de pulmão, adenocarcinoma, está recebendo inibidor de EGFR de primeira geração por conta da mutação da EGFR, 9 a 11 meses depois acontece quase que a mediana de progressão desses pacientes, e aí acontece uma rebiópsia. Então a gente só está sabendo desse tipo de coisa porque a gente está rebiopsiando cada vez mais. Então, quando a gente rebiopsia um câncer de pulmão pós-progressão inibidor de EGFR, em 6% a gente vê que houve transformação para pequenas células. Então, essa é uma transformação, é uma análise de transformação que só pode ser feita por análise histológica. A gente não consegue dar essa informação por biópsia líquida, por exemplo, ainda, né? Então, vale aqui o registro que a transformação histológica é uma modificação canônica, ou seja, de uma linhagem celular de um tipo para outro. É um fenótipo que muda. E esse é um mecanismo muito inventivo de sobrevivência da célula tumoral. Ela está desesperada para sobreviver porque ela está sendo atacada de todas as formas e existem várias formas de adaptação, de sobrevivência. Ela deixa de expressar
o MHC na superfície, ele diminui a ação de interferon, ele começa a expressar mais PDL1 e ele faz a transição de epitélio para mesênquima. E aí para de funcionar o tratamento que estava sendo feito, por exemplo, a beraterona, por exemplo, os inibidores de HFR. Então, essa é só uma das formas de resistência e de sobrevivência. E isso tudo gera em via final resistência a drogas, maior invasividade e maior capacidade de migração. Tá? A gente não pode perder de forma nenhuma de perspectiva que esse é um processo dinâmico, o câncer está o tempo inteiro mudando, ligando o gene, desligando o gene, e isso é fundamental, um mecanismo adaptativo bem darwiniano de sobrevivência desses tumores. Então só sobrevivem os mais fortes, a maioria dos tumores, boa parte deles naufraga aos nossos tratamentos, né? Acaba morrendo, mas muitos deles acabam sobrevivendo por mecanismos como esse de resistência e de sobrevivência. Ok, pessoal? Acho que é isso. Tem um podcast lá no Spotify para vocês. Acompanhem o Instagram, tem bastante coisa de oncologia e câncer. Quem ainda não está no grupo do Telegram do Oncopédia, recomendo vocês, profissionais de saúde, vão lá, entrem no canal. Tem muita informação adicional ao que eu coloco aqui no YouTube, ao que eu coloco no Instagram, ao que eu coloco no Spotify e ao que eu coloco no Twitter e até no LinkedIn também. São informações complementares e que vão além e acabam entregando para quase que a totalidade de vocês. Quem está lá recebe, quem está lá vê o que eu posto e muitas vezes eu complemento todas essas informações das outras mídias sociais lá no Telegram com áudios, com insights, com novos artigos. E fica a dica, quem ainda não está, vai lá e se inscreve, entra no grupo do Telegram do Oncopédia. Até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço e até a próxima.